Bom dia a todos. É um prazer e um privilégio para mim estar em tão seleto grupo de pessoas pregando a palavra de Deus. Dentre todos os documentos bíblicos, o livro de Isaías ocupa uma posição de destaque e de justificável relevância. E isso se dá especialmente pela quantidade de importantes profecias messiânicas que você encontra no livro de Isaías. O livro de Isaías foi escrito por volta do ano 600 a.C., e essas profecias messiânicas conferiram ao título de profeta evangélico ao profeta Isaías. Existem, como eu disse, várias profecias messiânicas nesse livro, e eu escolhi uma que é uma das mais claras e radicais. Você pode acompanhar a leitura do texto em Isaías 9, verso 6, onde lemos: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se você continuasse a leitura, você perceberia o contexto messiânico absolutamente claro. O profeta continua descrevendo um menino, um homem que deve governar. E então virá a paz sem fim sobre o trono de Davi. Esse trono seria firmado e estabelecido mediante a justiça e o juízo. Você encontra as informações em Isaías 9, verso 7. Mas vamos nos deter aqui em Isaías 9,6 e vamos tentar ter uma visão mais clara desse personagem apresentado pelo profeta. Um menino. A humanidade do Messias, ela é clara. Essa palavra, menino, ela significa uma criança. A criança que era circuncidada aos 8 dias era um menino. A criança em idade de amamentação era um menino. Então, nós vemos aqui um ser humano frágil, um ser humano comum. Assim também, Isaías descreve esse personagem como um filho que se nos deu. A palavra filho, ela pode ser traduzida e compreendida em algum momento do texto bíblico como descendente. E é impossível a gente não pensar naquele descendente da mulher que estaria destinado a esmagar a cabeça da serpente e nos conceder a salvação. Mas o texto tem muito mais a nos dizer. O texto vai muito além. E dos 4 títulos profetizados a respeito desse personagem, nós temos 2 que são absolutamente e explicitamente divinos. Deus forte. A palavra Deus aqui é a mesma palavra escrita nas tábuas dos 10 mandamentos, quando designa o nosso Deus como um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, mas cuja misericórdia não tem limites. É a mesma palavra. Interessante palavra para um menino, não é? Deus forte. O outro título absoluto de divindade é Pai da Eternidade. Essa expressão Pai da Eternidade pode ser legitimamente traduzida por Pai Eterno. Esse personagem transcende os limites do tempo e ele mesmo existe no tempo por toda a eternidade, sem começo e sem fim. Dos 4 títulos, então, a esse Messias, 2 são claros em sua divindade, e já vimos 2 menções como menino e filho, onde deixa absolutamente clara a sua humanidade. Mas existem 2 outros títulos a ele, atribuídos, que não são tão claros se são divinos, se são humanos. Por exemplo, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Não fica tão claro se é uma questão humana, de identidade humana, ou divina. Eu me debrucei sobre o texto, meditei sobre o texto e concluí que é possível de ser explicado esse texto e essas 2 últimas prerrogativas como uma mescla da sua divindade com sua humanidade. Maravilhoso Conselheiro. Certamente Deus é um maravilhoso conselheiro em si mesmo. Mas o Messias, ao mesclar humanidade com divindade, ele pode ser um maravilhoso conselheiro de uma forma especial. Ele coloca a mão sobre a humanidade e sobre a divindade. E então pode trabalhar fazendo a harmonia entre essas 2 partes. Príncipe da Paz. A paz eterna, que é a única paz que realmente importa, só pode vir de Deus o Eterno. Mas lembremos que o pecado faz separação entre Deus e a humanidade. E assim, um Salvador humano, perfeito, identificado com Deus, pode fazer a paz e conceder o descanso da salvação. Assim é que estamos em Isaías 9,6 diante de um texto messiânico claro, escrito 600 anos antes de Cristo. Vemos que no Antigo Testamento a figura do Messias, ela é humana, mas ela não é só humana, ela é divina. O Messias não seria simplesmente um bom homem que se relacionaria com Deus,
mas seria Deus forte e Pai da eternidade. Assim, o Messias é descrito como o príncipe da paz. E eu gostaria de perguntar a cada um de vocês: você aceita essa paz? Você vive essa paz? Se sim, persevere nesse caminho. Se não, não demores. Aceita-o como teu Salvador e terás paz. Agora, mais do que saber a verdade sobre esse Deus homem profetizado no livro de Isaías e concretizado em Jesus de Nazaré, a minha pergunta para vocês, bem simples, é: quantos de vocês e quais de vocês se comprometem a levar essa mensagem messiânica de Isaías 9:6 ao mundo, aonde Deus vos guiar no ministério de vocês? Eu quero ver as mãos. Que Deus vos abençoe e fortaleça nesse propósito. Amém.